Tudo bom, alunos? Aqui é o professor Jones Paubel. Nesse momento, vou falar com os alunos do 7º ano e hoje vamos dar continuidade na segunda semana sobre o estudo da atmosfera. Vamos retornar algumas informações e falar um pouco da composição química da nossa atmosfera, né? Que a maior parte do ar ela é composta pelo qual tipo de gás? Né? Já é a primeira pergunta que eu deixo aí. E qual que é o problema ambiental que pode se desenvolver ao decorrer da ocupação humana e do jeito que nós estamos liberando certos tipos de poluentes para o ar. Então nós temos que ter atenção a isso. Como o homem está acelerando certos fenômenos que consideram naturais, mas que teriam um tempo mais longo para isso ocorrer. E cada vez mais devido à ocupação humana, à industrialização, isso está acarretando esses processos chamados aquecimento global. Tá bom? Então vamos lá? Vamos conhecer um pouco aí o conteúdo sobre a atmosfera? Então a atmosfera corresponde a uma camada de ar que envolve todo o planeta Terra e auxilia a manutenção da vida. É composta por gases que são dissipados em sua atmosfera, em sua camada, e onde é mantido por gravidade. Né? Então nós temos gravidades que faz com que a dinâmica da temperatura, o envolvimento com a atmosfera terrestre se divide em camadas. E essas camadas possuem características. E uma das características fundamentais são as composições dos gases. Então nós temos o oxigênio, o gás carbônico, o gás de nitrogênio. E a atividade desse ciclo desses gases faz com que a Terra mantenha uma temperatura média. Então nós temos altitudes térmicas e mudanças entre o dia e a noite que favorece com que a temperatura da Terra seja equilibrada devido à atmosfera e à sua composição. Então, se a gente observar, quanto mais a gente eleva, né, quer dizer, quanto mais a gente aumenta a altitude ao nível do mar, nós temos uma diminuição da densidade do ar. E essa diminuição faz com que a quantidade de oxigênio comece a diminuir. Então, nós temos proporções de gases. Sabemos que o nitrogênio ele possui maior quantidade na atmosfera terrestre. Depois vem o gás oxigênio. Mas mesmo assim, quanto mais aumenta a altitude ou eleva a altitude, o ar se torna-se rarefeito. Interessante que essa imagem aí já mostra a relação dos seres vivos com a camada de ar que envolve o planeta Terra. Então, uma planta e outros organismos fotossintetizantes, como as algas e microalgas, eles garantem o suprimento de oxigênio na atmosfera. Tá bom? Então, nesse gráfico, nós conseguimos observar isso. Né? A proporção de gases, nitrogênio 78% e oxigênio 21%, que é a diferença que nós temos, e 1% de outros gases. Observe o outro gráfico também, que nós temos a alteração do nível do mar. A concentração de bolinhas, que são os gases dispersos no ar, é maior ao nível do mar. Quando aumenta, eleva a altitude, quanto maior a altitude, menor é a concentração de gases que nós temos em nossa atmosfera. Lembrando que nós não podemos esquecer que existe uma quantidade variável de vapor de água e poeira. Aprendemos na aula passada também as camadas da atmosfera. Estratosfera, que é a mais alta, termosfera, mesosfera, estratosferas e troposfera. São as camadas que nós temos aí
em nossa atmosfera. Foi explicado na aula passada. Observe o gráfico mostrando, né, a quilometragem que cada uma dessas camadas possui, diferenciando ela desde o continente, da litosfera, vai subindo e vai tendo as suas características apresentadas na imagem do lado. E observe nessa imagem que nós temos também que algumas dessas camadas são fundamentais para o avanço na nossa tecnologia e ainda servem para alguns equipamentos que nós liberamos nessas camadas. Então nós temos os satélites artificiais que realizam as transmissões de ondas, tanto de televisão como ondas, né, que são necessários para o funcionamento de todo o sistema tecnológico de comunicação que nós temos, de telefonia, de televisão, que nós temos em nosso continente. Tá bom? Então, sabendo dessas camadas, é onde nós temos esses equipamentos, principalmente os satélites que ficam nessas camadas para fazer com que todo esse sistema de telecomunicação funcione bem. Nós temos também algo que realmente temos que ter cuidado com a emissão de certos tipos de gases. Então a indústria, lá na década de 1930, né, liberava um gás chamado clorofluorcarboneto. E esse gás ele era utilizado junto com inseticidas, desodorantes e outros produtos, como motores de geladeira, para ser dispersores dos produtos químicos que tinham ali dentro. Sendo que o CFC ele destrói a camada de ozônio. O ozônio é formado por 3 moléculas de oxigênio. E o CFC consegue quebrar essas 3 moléculas de oxigênio. Quebrando, a gente amplia o buraco chamado da camada de ozônio, que na verdade é o afinamento da camada de ozônio, devido ao outro gás fazer com que a molécula, né, de 3 oxigênios se separe, deixando de existir o ozônio, o gás ozônio. Outro gás que é de extrema importância, dando continuidade no assunto, sobre o gás oxigênio, que é altamente combustível. Ele serve para a combustão. Ele faz com que a combinação para ocorrer a queima, faz com que a chama seja alimentada por ser um combustível necessário. Então, o gás oxigênio e outras substâncias liberam grande quantidade de calor. O processo de combustão, processo de queima, que é a queima de todos os produtos que nós temos. O comburente, substância que provoca a combustão de uma combustão. Então vamos dizer o quê? Que o oxigênio é necessário para que a combustão ocorra, porque ele é um comburente. Então o oxigênio é necessário para que a vela e o gás de cozinha continue queimando. Interessante que na Lua é possível acender, não é possível nem acender e nem fazer outro tipo de chama na Lua. Nem usando vela, isqueiro, fósforo, nada disso é possível na Lua. Por quê? Lá não existe quem? O gás oxigênio. Mas o oxigênio, ele desempenha uma função fundamental na respiração aeróbica dos seres vivos. Então, todos os seres vivos que fazem respiração aeróbica usam o oxigênio para produzir energia junto com a glicose. Se soma, se produz energia de ATP. Não está sendo dito, não está sendo informado aqui, mas essa é a molécula para o funcionamento de uma célula que é produzido dentro da célula, tá? E a respiração que nós realizamos capta esse oxigênio para dentro do corpo para ser feita a produção da nossa energia. E aí mostra o efeito, né, atmosférico da questão do oxigênio, né?
processo de fotossíntese que liberam, processo de respiração. Então, as plantas, se a gente observar ali nesse gráfico, além de liberar gás oxigênio no processo de fotossíntese, ela também respira em alguns momentos, utilizando o oxigênio em suas células. Outro tipo de gás que existe na atmosfera, o gás carbônico, em menor proporção. Ele é um resíduo da respiração celular, né, dos seres aeróbicos, mas ele também é produzido na queima das indústrias, né? Ele também é absorvido no ciclo de respiração dos seres fotossintetizantes, que retiram a quantidade de gás carbônico da atmosfera. Então, o gás carbônico, ele também complementa todo o sistema de vida que existe no planeta, mas que ele possa ser, devido à sua quantidade, ser tóxico, dependendo em algum certo momento, provocando um efeito estufa. A molécula menor do gás carbônico, que seria o monóxido de carbono, ele é tóxico, então pode realmente matar os seres vivos, né? Então, por esse motivo, temos esse gás, o gás carbônico, de extrema importância também para manter o equilíbrio da atmosfera. Claro, em proporções bem menor do que os outros gases, como o oxigênio e o nitrogênio. Falando em nitrogênio, então, algumas bactérias são capazes de transformar o nitrogênio atmosférico em compostos como proteínas e outras substâncias orgânicas. Essa transformação é chamada de fixação do nitrogênio. Então, nós temos aí o ciclo da fixação do nitrogênio, onde a planta absorve, né, as moléculas do oxigênio. Na verdade, é um processo de simbiose com bactérias que fixam o oxigênio que está no ar em suas raízes. Então, ocorre uma combinação entre bactérias e raízes das plantas para absorver o nitrogênio. Apesar de ser um gás com maior volume na atmosfera, não apresenta também um papel muito importante, né? Porque ele serve para a formação, então o papel dele é muito importante para a formação dos seres vivos, para aumentar sua quantidade e estrutura corporal dos seres vivos, né? Então, plantas, animais, eles vão passando o nitrogênio um para o outro, mas tudo começa com a absorção da atmosfera, através de bactérias que vivem junto com as raízes das plantas. Tá bom? Esse é o ciclo do nitrogênio. Existem também os outros gases, como os gases nobres. Então temos o exemplo aí do argônio, né? Eles fazem parte, são utilizados na indústria, né? O argônio serve para as lâmpadas frias. Temos o xenônio, que serve, e o neônio, que serve para iluminação de outras cores também nesse sistema de lâmpadas. Bom, são gases que são utilizados na indústria. São chamados de gases nobres. O gás hélio, né, que é utilizado muito em balões de festas de bexiga, balões dirigíveis, balões meteorológicos, por ser um gás muito leve, mais leve do que o gás que nós temos em nossa atmosfera. Então ele flutua por cima dessa densidade desse gás, né? Temos o radônio, também um gás que é muito perigoso para os seres vivos. Todos esses gases são utilizados para processos químicos que nós temos aí na nossa indústria. Lembrando que o hélio é inflamável também. Vapor de água, não podemos esquecer que existe em nossa atmosfera as nuvens, né? Então, as nuvens são, na verdade, a água no estado de vapor, que aumenta o seu volume quando está no estado gasoso. Então, o estado gasoso faz com que a água se desenvolva
e se distribui bastante em nosso planeta, sendo carregada pelas nuvens no estado de vapor. Um efeito importante também que ocorre naturalmente no planeta, mas também o homem conseguiu observar esse efeito que existe no planeta e começou a reproduzir no ambiente de produção agrícola, principalmente dos vegetais. Então, é o famoso efeito estufa e o aquecimento global, sendo que o efeito estufa ele é um processo natural que existe no planeta, onde o homem também consegue manipular para a produção. O aquecimento global ele vem com uma demanda de outros problemas ambientais que nós temos em nossa atmosfera, que provoca o aquecimento do globo de uma forma diferenciada do que seria um processo natural da Terra. Está sendo um pouco acelerado devido à ação humana. Tá? Então aí nessa ilustração está mostrando tipo uma estufa, as plantas, a radiação do sol entra, o calor não consegue sair dessa estufa e aí mantém o calor dentro do sistema. Dependendo do tipo de plantas, favorece ao desenvolvimento das plantas. Não só pelo calor, mas pela umidade que fica nesse ambiente. Então essa umidade faz com que mantenha um ambiente favorável para o desenvolvimento de certos tipos de vegetais. Mais um pouco de efeito estufa, agora no sentido global. Então os raios do Sol atravessam facilmente a atmosfera que aquece o planeta. Parte do calor é refletida para o espaço. Mas se tem uma camada de gás carbônico, de poluente no ar, esse calor não consegue se dissipar, não passa, não é refletido a luz também. E aí acumula-se muito a temperatura nesse ambiente. Os gases que acabam segurando esse calor, que é o calor que é refletido, né, que seria refletido para escapar ali para o espaço, é um calor que acaba aumentando a temperatura média do planeta. E aí nós temos os gases que favorecem a ter essa barreira, como o gás carbônico e o metano. Está aí nessa imagem mostrando como ocorre esse processo natural, mas que nós estamos acelerando com os impactos ambientais produzidos pelas indústrias. Conforme eu falei anteriormente, está aí a imagem da indústria, usina termoelétrica. Então a concentração de gás carbônico na atmosfera vem aumentando ao longo dos anos devido ao aumento do número de fábricas e veículos no planeta, que utilizam o quê? Combustíveis fósseis. Nós estamos com uma demanda aí de ter carros elétricos que não utilizam combustível fóssil, e sim a energia elétrica para que o motor funcione e se desloque. Cada vez mais está crescendo esse tipo de veículo e as vendas estão acelerando cada vez mais. Tipo, hoje a gente tem bastante bicicleta elétrica, já temos motos elétricas, carros elétricos. Claro que com o tempo os valores, que hoje são caros, mas vão diminuir os valores. E lembrando que essa energia só é possível ser utilizada porque é acumulada em baterias. Então, voltando aqui, a quantidade de gás carbônico emitido e a quantidade de gás carbônico absorvido na fotossíntese. Então, nem sempre o que é produzido é absorvido. Então, você cria-se uma camada de gás carbônico na atmosfera e de outros gases que faz com que intensifique o efeito estufa. Então, ao invés de ser um efeito estufa natural, ele vai se intensificar em algo a mais para o planeta.
elevando assim que a temperatura média do planeta. Derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar, todo o processo de impacto ambiental em nosso planeta. Então vamos lá, alunos. Terminamos mais uma videoaula para que vocês possam entender um pouco mais sobre a atmosfera e a composição do ar, tá bom? Obrigado!